Olá, criptomaníacos! Estamos perdendo muito dinheiro, principalmente nas criptomoedas, e eu sei que você está com medo. Não só você. O indicador de medo e ganância atingiu o índice de 15. É um indicador que vai de 0 a 100, está em 15, medo extremo. Então o mercado está com muito medo. Quais foram os fatores que levaram a essa queda absurda em todos os mercados? Não estamos falando somente de criptomoedas, mas também do mercado de ações, entre outros ativos. E o que fazer a partir de agora? Esse é o mais importante, né? O que fazer? Sair do mercado ou aproveitar uma possível oportunidade e comprar a preços inferiores? É sobre isso que falaremos logo após a vinheta. Você provavelmente está um pouco cabisbaixo aí, sem vontade de fazer muita coisa, mas ao invés de colocar esse dedo para apertar o botão de vender, aperte o botão de like. Clique no botão de like porque acaba ajudando o canal e também me dá uma animada, quem sabe o mercado também não se anima junto. Bom, essa queda pesada que estamos passando agora ocorreu devido principalmente a dois fatores, duas notícias do dia de ontem. A primeira, e que eu acredito ser a mais relevante para a derrubada de todos os mercados, é essa aí na tela. Após anúncio do Fed, que é o Banco Central dos Estados Unidos, preço do Bitcoin despenca e vai abaixo de 43 mil dólares. E aqui a notícia explica que o Banco Central dos Estados Unidos ressaltou a necessidade da elevação da taxa de juros norte-americana antes do esperado. Como vocês sabem, lá nos Estados Unidos, a taxa de juros está basicamente no zero, ou seja, não adianta nada você deixar o seu dinheiro dentro de um banco, porque não vai render nada, vai render zero. Isso incentiva as pessoas a gastarem dinheiro, inclusive investindo em ações, investindo em Bitcoin, investindo em qualquer outra coisa. Isso dá uma aquecida no mercado. Mas junto com isso, a consequência é a inflação. Se as pessoas estão comprando produtos no mercado, comprando serviços no mercado, esses produtos e serviços tendem a ficar mais caros. E os Estados Unidos está com a maior inflação dos últimos 40 anos. O governo já percebeu isso e está pensando agora em elevar a taxa de juros para quê? Para incentivar as pessoas a fazerem poupança, botar um dinheirinho no banco ali, né, digamos na renda fixa e ganhar algum valor. Então as pessoas vão resgatar de mercados de risco, como ações, criptomoedas e tal, e colocar no banco. Uma das consequências disso é justamente tentar segurar a inflação nos Estados Unidos. Então, somente a possibilidade dessa elevação da taxa, porque não está confirmada, mas somente a possibilidade já fez todos os mercados desabarem a partir de ontem. E sim, isso é preocupante porque se o mercado fica tão assustado somente com a possibilidade de uma elevação da taxa de juros, o que vocês acham que pode acontecer na hora que realmente o Banco Central dos Estados Unidos elevar a taxa de juros? A gente pode ter uma desabada ainda mais forte. Esse é o medo de muitas pessoas, né? Independente disso, eu acho que é muito improvável que os Estados Unidos consiga elevar a taxa de juros por muito tempo ou num patamar muito alto. Pelo seguinte motivo, como vocês sabem, na hora que eles fazem isso, as pessoas saem das ações e as empresas americanas perdem valor, né? Desabam no mercado. A gente poderia ver um quebra-quebra generalizado no mercado americano e, obviamente, o governo não quer isso. Então, ele tem ali uma barreira, ele não consegue fazer essa elevação por muito tempo, manter essa política por muito tempo. Ele está numa enrascada. Se ele baixa muito a taxa de juros, a inflação dispara. Se ele eleva muito a taxa de juros, acontece um quebra-quebra de empresas que são dependentes dessa manipulação, né? Dessa injeção de dinheiro aí forçada que o governo cria. Então, não tem muita saída para o governo americano. Já prevendo isso, eles precisam, como sempre, encontrar culpados. Quem fez tudo isso, quem é o responsável pela inflação, como a própria notícia deixa evidente, é o governo dos Estados Unidos. Mas o governo não assume culpa. O governo tem que aparecer sempre como solucionador de problemas e não causador de problemas. E o que a gente começa a ver é isso aqui. Biden, presidente dos Estados Unidos, mira frigoríficos em plano contra a inflação nos Estados Unidos. Notem que ele já está encontrando culpados pela inflação. Não é o Biden, né, imprimindo dinheiro, baixando taxa de juros. A culpa é do empresário malvadão que aumenta preço.
Vocês conhecem isso, né? Congelamento de preços, coisa de país de terceiro mundo. Brasil, agora Argentina, país quando já chega num buraco, no fundo do poço, começa a pensar em congelamento de preço e culpar empresário malvadão e não suas ações pela inflação. E acreditem ou não, os Estados Unidos também está entrando nesse processo, o que é um absurdo. A inflação da carne teve alta de 16% no ano e os representantes, ou seja, os donos de frigoríficos, corretamente atribuem um avanço dos preços à escassez de mão de obra, à alta de preço dos combustíveis e às restrições nas cadeias de suprimentos. Exatamente o que aconteceu, né? A gente sabe que, devido ao que o governo fez, como lockdown, por exemplo, existem restrições na cadeia de suprimentos, devido à impressão de dinheiro, existe alta de preço dos combustíveis, assim como existe escassez de mão de obra por diversos fatores, como, por exemplo, auxílios à população. Então, o governo paga para o cara ficar em casa, o cara não vai trabalhar e falta mão de obra. Então, os representantes dos frigoríficos estão corretos com relação às consequências que levaram à alta do preço. Mas o governo não pode assumir essa culpa. Então, ele vai passar para um empresário malvadão que quer cobrar mais caro na picanha. E o Biden acusou os frigoríficos de aproveitar a pandemia para gerar lucros abusivos. Um completo absurdo de país de terceiro mundo. Então, essa política do Banco Central americano de mexer na taxa de juros, de elevar a taxa de juros, é o primeiro fator para esse crash que a gente viu em diversos mercados acontecendo ontem e também acontecendo no dia de hoje. O segundo fator é esse aqui. Governo desativa a internet no Cazaquistão e hash rate, ou seja, o poder computacional do Bitcoin, despenca. Para quem não sabe, o Cazaquistão é o segundo país com maior número de mineradores no mundo, tá? Vocês lembram que a China era o primeiro, a China abandonou, né, proibiu mineração, os Estados Unidos virou o primeiro e o Cazaquistão era o segundo lugar, tá? Com mais mineradores de Bitcoin. E o governo, olha lá, novamente eles, né? Eles nunca têm culpa de nada, mas o governo desligou a luz no Cazaquistão, que está numa crise absurda, sofrendo repressão de políticos autoritários e ligados a outros países, né? A gente sabe como funciona essa máfia toda. Mas o que importa aqui para a gente é que quando desligaram a energia elétrica no Cazaquistão, obviamente, isso impactou diretamente os mineradores de Bitcoin e o poder computacional da rede do Bitcoin caiu 13,4%. Porra, é uma queda gigantesca, né? O Cazaquistão, se não me engano, tem algo ao redor de 18% de todo o poder computacional da rede e quase todos pararam de minerar, então teve essa queda muito forte aí na rede do Bitcoin. E menos poder computacional significa que a rede está menos segura, o Bitcoin está menos seguro, isso gera uma desvalorização também no preço dele. Mas a gente tem que pensar numa coisa. Qual é a tendência desses mineradores na hora que eles não podem mais confiar no local de trabalho deles? Vamos lembrar lá da China, né? Quando a China começa a ameaçar esses caras, o que eles fazem? Eles vão para outros países. A gente tem uma maior descentralização da mineração do Bitcoin. O Bitcoin se torna mais forte, mais resistente. Ele ganha valor ao invés de perder valor, como as pessoas imaginam. E mais do que isso, existe a famosa teoria dos jogos, né? Se aqui eles vão perder, alguém vai ganhar com isso. Algum outro lugar quer esse dinheiro dos mineradores. A própria matéria cita, sem se dar conta aqui na frente, ó, os danos podem ser bastante sérios para diversos setores da economia. A perspectiva era de geração de 1,5 bilhão de dólares em receitas com a mineração legal do Bitcoin e outros 1,5 bilhão com a mineração ilegal pelos próximos 5 anos. As empresas de mineração de Bitcoin foram atraídas para o Cazaquistão devido ao baixo custo da energia no país. Agora, para onde vão esses 3 bilhões de dólares? Quantos países não gostariam de receber de lambuja 3 bilhões de dólares com esse setor? Vários, incluindo aí, por exemplo, El Salvador, né? Então, na hora que um país fecha as portas e faz uma besteira dessa, ele fica mais pobre e outro país que tome uma medida contrária fica mais rico. Então, sempre existe um balanço, tornando impossível que todos, por exemplo, se fechem, né? Proíbam energia elétrica, proíbam internet. Por que não? Porque quanto mais países proibirem, mais vantagem tem aqueles que aceitarem o Bitcoin, que incentivarem o uso do Bitcoin, a mineração do Bitcoin.
E para finalizar aqui, a matéria diz que, apesar da queda considerável, o hash rate do Bitcoin segue em um patamar bastante elevado, que mantém a rede completamente saudável. Vamos lembrar aqui que ele atingiu o maior valor de sua história no começo dessa semana. A gente nunca teve tanta força computacional quanto no início da semana. Então essa queda, apesar de ser muito grande, ela não impacta a saúde do Bitcoin. E isso lembra muito o que aconteceu lá com essa notícia da China, né? Vocês lembram que a China proibiu o Bitcoin, as pessoas entraram em desespero, agora acabou o Bitcoin, porque a China praticamente tem metade da força computacional da rede, então acabou, Bitcoin vai ser facilmente destruído. E não foi o que aconteceu. Bitcoin se recupera após banimento na China e hash rate atinge novo recorde. Isso foi muito rápido, como eu posso mostrar para vocês nesse gráfico aqui, ó. Nesse momento era a alta histórica do hash rate, da força computacional do Bitcoin. A gente está aqui em meados de maio. A partir desse momento, a China proíbe a mineração de Bitcoin. Olha onde vai parar. Ele sai aqui desse topo e vem aqui para esse fundo de hash rate, tá? Isso aqui já estamos no final de julho. A partir daí, os mineradores começam a migrar para outros países e aí o que acontece é essa elevação no poder computacional até a gente bater uma nova alta histórica de poder computacional aqui, no início dessa semana. E agora estamos vendo essa queda grande no hash rate, mas muito distante daquele fundo causado pela China. E assim como aconteceu com o banimento na China, a gente está vendo o preço recuar agora. Mas vamos lembrar o que aconteceu com o preço depois desse banimento, né? Ele continuou lá embaixo ou ele voltou a subir? Bom, vamos pegar aqui. Olha só, o ponto mais baixo aqui do hash rate, do poder computacional, foi aqui, ó. Final de junho de 2021, correto? Final de junho de 2021. Se a gente abrir o gráfico de preço aqui, vocês vão ver o seguinte, é exatamente este período aqui, ó, o fundo do poço daquela queda que foi até os 28 mil dólares, correto? Tá aqui, ó, junho, maio, junho, final de junho, é esse período aqui, ó, justamente o fundo desse poço que a gente viu o Bitcoin batendo lá nos 28 mil dólares, tá? Então tá, a queda lá, a proibição, o banimento na China leva a essa queda grande aqui, né? Um dos fatores que levou a essa queda. Depois, olha só, o hash rate, o poder computacional volta a subir, com mineradores migrando para outros países, e o preço do Bitcoin também volta a subir até atingir sua alta histórica nos 69 mil dólares. Então não, o Bitcoin não morreu devido à proibição da mineração na China, e também não vai morrer porque o Cazaquistão, que hoje é o segundo país com o maior número de mineradores, está tendo problemas ali com energia elétrica. Os mineradores vão se realocar para países mais livres e mais limpos, porque a mineração no Cazaquistão também é dependente de carvão. Vamos falar de gráfico, né? Porque realmente o que a gente viu foi essa queda imensa aqui, que vocês estão percebendo na semana. Bitcoin agora ao redor dos 42 mil dólares, tem um valor muito baixo. Ele rompe o nosso EMA 50, essa linha amarela, né? Ele sai daquele período de consolidação entre a linha amarela e a linha azul, EMA 50 e EMA 21, e rompe para baixo do EMA 50, entrando neste retângulo verde. Como vocês sabem, é o suporte mais forte que eu sempre falo para vocês. Continuamos dentro desse suporte que vai até a região dos 40 mil dólares, tá? Mas mais uma entrada como aconteceu aqui atrás, né? O que não é positivo. Vou apagar esse suporte aqui para ficar mais claro para vocês uma coisa. Notem que, assim como aconteceu aqui atrás, né, no período de julho de 2021, vocês percebem que a gente está fazendo o mesmo movimento. O Bitcoin ele cai, ele encontra suporte na linha amarela, ele tenta romper a linha azul, não consegue. Essa rejeição leva o Bitcoin a furar a linha amarela, né, a testar valores abaixo da linha amarela, depois ele chega a fechar semanas abaixo da linha amarela, do EMA 50, até que reverte, né, depois da semana que ele fecha abaixo, ele reverte e aí sim dá uma disparada. Eu não posso mentir para vocês, essa configuração não é nada bonita, ela é feia. O ideal seria a gente fechar a semana, fechar domingo acima da linha amarela, voltar a ficar acima do EMA 50, porque a gente teria um pavio nesse formato aqui, ó, tá vendo? Mas fechando a semana acima. Seria muito mais positivo do que fechar a semana aqui, como a gente está nesse momento, tá abaixo da linha amarela. De qualquer forma, as similaridades com esse momento aqui de julho estão bem grandes, né? Foi a mesma movimentação que a gente viu de queda, teste na linha azul, queda, rompimento da linha amarela. O ideal seria a gente continuar imitando esse movimento, romper de volta para cima da linha amarela e dar uma disparada, como vimos aqui. Isso levou mais semanas, né? Demorou mais aqui
lá em junho e julho, né? E agora a gente tem menos semanas. Então pode ficar algum tempo nessa região aqui, com esse cenário feio, tá? De caindo para baixo da linha amarela, voltando, mas enfim, por enquanto a configuração é semelhante ao que a gente tem lá atrás, e o mais importante, com fundos mais altos, né? O fundo estava aqui embaixo no 28, agora o fundo que a gente está falando está aqui nos 42, nos 40, então estamos fazendo fundos mais altos, o que ainda é positivo. Agora, isso aqui pode não ser o fundo do poço. A gente vai ver o fundo do poço, na minha opinião, graficamente, uma região um pouco abaixo, né? Uma região que ela vem desde aqui, desse ponto, mais ou menos dos 39 mil dólares, que é esse momento aqui, até os 28 mil dólares, que foi esse fundo aqui. E por que eu falo isso? Porque se vocês olharem no gráfico, olha só, essa região toda que vocês estão vendo aqui, ela sim foi uma região de forte demanda pelo Bitcoin e continua sendo, tá? Sempre que o preço entra nessa região, a gente tem uma reversão. Então, é a região onde o mercado espera, né? Entra num medo muito mais pesado do que está agora. Eu vou mostrar para vocês como foi o medo nessas fases, tá? E como ele foi abaixo do que a gente está hoje. Então, quer dizer, sempre que o preço entrou aqui, nesse grande retângulo dos 39 aos 28, ele teve uma reversão. Sempre que entra, as pessoas querem comprar Bitcoin nessa região. Essa região que eu passei para vocês também pode ser observada em outro gráfico. Aqui está o gráfico mensal e eu coloquei para vocês aqui um indicador muito interessante, que é a curva logarítmica do Bitcoin. Essas curvas que vocês estão vendo aqui, elas medem, como vocês podem notar, né? Elas sempre pegam o topo está lá no topo dessa curva logarítmica e o fundo aqui no fundo da curva logarítmica. Funciona desde sempre, tá? Então aqui está desde 2011, como vocês estão vendo, até hoje. Sempre bateu. O topo de cada ciclo bate justamente no topo da curva logarítmica. Você vê que a gente não chegou ainda nesse momento, nesse topo. E os fundos, né, acontecem justamente aqui embaixo. E olhem para o ciclo que levou lá a 2013, como a gente estava fazendo um movimento muito similar, tá? Eu numerei aqui, ó, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então a gente teve 2 toques aqui no fundo em 2013, uma super subida que levou até uma alta histórica, o preço recua e faz aqui o 3, essa vela de queda, mesma coisa aqui em 2021, né? 2 toques na parte de baixo, sobe, encontra um topo, que foi os 65 mil dólares, afunda, ponto 3, como vocês estão vendo aqui, o preço volta a subir e encontra resistência justamente naquele ponto da alta histórica, e aí cai. Olha o 4 aqui, a queda do 4, mesma coisa aqui, ó, de volta a subir, encontra resistência justamente no ponto da alta histórica anterior, ou seja, ali no 65, no nosso caso 69 mil dólares. Preço cai, recua, vela 4. Diferença, em 2013, depois dessa queda, ele rompe com tudo a alta histórica ali e vai lá no topo desta curva logarítmica. A gente não, rejeitou aqui no 4 e a gente está desabando, como vocês estão vendo aqui no gráfico, tá? Ao invés de fazer essa subida forte que levaria aquela região lá dos 100, cento e tantos mil dólares, foi rejeitado justamente nessa resistência aqui que a gente teve também em 2013 e agora o preço está caindo. Qual é o fundo do poço? Como vocês viram em toda a história do Bitcoin, o fundo do poço é essa parte de baixo da curva. Está posicionada onde? 28 mil dólares, tá? Então, por isso que eu falo que o fundo do poço, para mim, o fundo mesmo, pior dos cenários, é 28 mil dólares, tá? Qualquer coisa abaixo disso seria totalmente fora dos padrões históricos do Bitcoin. Então, aqui estaria o fundo do poço, tá? Mas ele pode se recuperar bem acima disso, inclusive aqui na região dos 40 mil dólares. Se perder, ele vai entrar naquela faixa grande de 39 a 28, onde, para mim, ali está realmente o fundo do poço. E se isso é o fundo do poço, qual é o sentido da gente vender agora, né? Claro, você pode acabar aí deixando de perder algum valor, né, entre os 40 e os 30 mil dólares, mas assim, se você não vendeu lá em cima, vender agora, a chance de você perder não compensa a chance de você ter algum ganho, né, ou evitar alguma perda. Nesse momento, a gente tem que olhar mais para acumular Bitcoin do que para vender Bitcoin. Até porque, se a gente analisa aqui o indicador de medo e ganância, ele está aqui, como eu falei para vocês, no 15, medo extremo, tá? Ele está realmente
muito pesado, pessoas com muito medo, e isso é positivo, porque a gente tem que ser sempre contrário no mercado. Se as pessoas estão com muito medo, a gente tem que ter ganância. Se as pessoas estão com muita ganância, a gente tem que ter medo. Então, isso aqui indica pra gente que não é hora realmente de vender, tá? Apesar de a gente poder ter uma queda maior, é arriscado vender nesse momento. Se eu pegar aqui o gráfico histórico do medo e ganância, notem aqui, ó, lá em julho, quando o preço do Bitcoin foi para os 28 mil dólares, o maior medo que a gente teve foi 10, ó. Nesse ponto aqui, deixa eu tentar pegar para vocês. Ah, é difícil. Enfim, foi 10 por aqui, tá vendo? A gente chegou aqui, 10, tá? A gente está em 15, ou seja, pode ter mais medo e mais queda, tá? Para alcançar esse patamar. E lá em março de 2020, no início da pandemia, crise total, um momento parecido com o que a gente está hoje, esse medo e ganância foi até onde? Ele veio aqui, né? A gente está falando de março, isso, ele veio, ó, ele foi mais baixo, tá? Ele foi para 8. Então aqui você tem uma ideia de como a gente já está com muito medo, né? A gente está em 15, em julho foi 10, em março de 2020 foi 8. Então podemos ter mais sangue, podemos ter mais medo, mas depois desses períodos de medo próximos de onde a gente está, o que acontece é uma imensa reversão de preço no Bitcoin, tá? Geralmente é isso que segue esses períodos de muito medo, como aconteceu em março de 2020, como aconteceu em julho de 2021. Então, para mim, não faz sentido vender Bitcoin nesse momento. Eu vou usar essa queda para acumular Bitcoin. O mesmo não se aplica para altcoins. Por quê, pessoal? Primeiro, afastando o gráfico. Como vocês sabem, a gente está aqui com dominância do Bitcoin na casa dos 39%, fundo histórico, regiões vermelhas aqui de fundo histórico. A dominância do Bitcoin não costuma recuar muito além disso, tá? Então, quer dizer, a tendência é o quê? A tendência maior é de que o Bitcoin comece a ganhar valor mais rapidamente do que as altcoins, justamente por estar em promoção. As pessoas começam a se interessar muito mais por Bitcoin nesse preço barato. As pessoas que eu falo são baleias, né? São investidores racionais e não a manada, não as sardinhas que saem correndo com medo. Mas quem entende começa a acumular justamente nesse momento. E o Bitcoin se torna muito mais interessante do que as altcoins. E olha essa formação branca que eu botei para vocês aqui, tá? Então, olha a formação. Tem um topo aqui, onde o Bitcoin encontra resistência, e tem fundos nessa linha branca aqui. Onde a dominância está agora? Justamente no fundo. E nesse fundo começa a reverter, como vocês estão vendo aqui, né? Algumas barras verdes, ou seja, o Bitcoin pouco a pouco vem ganhando dominância e a tendência, como aconteceu lá atrás ao encontrar o fundo, seria o quê? Buscar o topo desta estrutura, ou seja, uma região ali dos 45% de dominância. Hoje ele está no 39%. E aí o Bitcoin tende a valorizar acima da média das altcoins. Minha sugestão para vocês, então, é fujam das altcoins. Reduzam a exposição nas altcoins, principalmente aquelas que estão infladas. Estão vendo aí NFT, game coins, né, moedas aí de games na blockchain, perdendo muito valor. E tem muito para perder, porque é algo que chegou a valer aí bilhões de dólares e que não tem esse valor hoje. Então, esses mercados que tiveram um pump muito grande e que ainda tiverem margem para perder, vão sangrar, tá? Então, o Bitcoin ganhando valor vai sugar valor justamente desses outros mercados mais arriscados do que o Bitcoin. E altcoins pequenas são muito mais arriscadas do que o Bitcoin. Então, eu prefiro ficar muito mais alocado no Bitcoin nesse momento do que em altcoins. Agora vamos fazer um exercício de reflexão. O que vocês esperam que aconteça num cenário onde governos não têm saída para controlar a inflação e começam a culpar empresários pela inflação? O que esses empresários, o que essas empresas vão ter que fazer? Elas vão ficar lá, né, dentro daquele país sofrendo essa pressão, sem poder ajustar preço, ou elas vão procurar um lugar que as receba de braços abertos, né? Vem para cá, que aqui você pode ter o preço que você quiser, você é o dono da empresa, você decide o seu preço, você não é culpado por inflação, a gente não utiliza uma moeda que pode ser manipulada ao nosso livre desejo. Então, a tendência é que empresas comecem, no longo prazo, a buscar locais que sejam mais livres e que realmente tenham moedas que sejam confiáveis, correto? Esse é o ponto 1. Ponto 2 é, o que você acha que vai acontecer com mineradores e empresas ligadas a criptomoedas que estão sofrendo aí com ações autoritárias por parte de governos, como a gente está vendo no Cazaquistão, e a gente viu na China também.
Novamente, essas empresas precisam migrar para locais livres, para locais confiáveis, para locais que não vão fazer esse tipo de absurdo, né? Não são locais autoritários. E aí, o resultado disso foi, por exemplo, El Salvador adotando o Bitcoin, e o presidente de El Salvador falou que ele estima, né, ele acha que em 2022 teremos mais 2 países adotando o Bitcoin como moeda oficial. É um chute dele, eu acho que é um chute que tem chance realmente de acontecer. E o que a gente viu na economia de El Salvador foi isso aqui. Efeito rebote no PIB de El Salvador pode ter sido impulsionado pelo Bitcoin. El Salvador, um local extremamente pobre, extremamente violento, com PIB negativo há vários trimestres, ficou extremamente positivo após a adoção do Bitcoin. Será que tem relação ou não? É isso que a matéria tenta descobrir aqui, né? E aí, para a Comissão Econômica da América Latina, a CEPAL, El Salvador é o 3º país mais preparado para 2022. Um paísinho, né, como a gente falou, com vários problemas gravíssimos, é o 3º mais preparado para 2022, muito à frente, inclusive, do Brasil. Então tá aqui, ó, estimativa de projeção do PIB para 2022, né? Panamá com 8%, tá aqui, El Salvador com 4,6%, tá? O projetado. Cadê o Brasil? Brasil tá aqui com 2,2%. Só para dar uma ideia para vocês do que realmente o Bitcoin pode estar fazendo com El Salvador. E melhor do que isso, como disse o presidente de El Salvador, que estão projetando El Salvador no 3º lugar de crescimento econômico para 2022, é excelente. Porém, também previram que cresceríamos 5% este ano e acabamos crescendo mais de 10%. Tenho certeza que no próximo ano vamos superar as expectativas mais uma vez. E aqui está a taxa de crescimento anual, não, acho que é trimestral, tá? Vocês podem ver aqui, trimestral do PIB de El Salvador. Notem como o PIB estava negativo aqui em 2020, menos 19%, menos 10%, menos 2,1%. Entramos em 2021, com a adoção do Bitcoin, você começa a ver uma mudança, né? Primeiro 2,8%, provavelmente sem impacto do Bitcoin, e depois 24% de aumento no PIB. Que você não vê em ano nenhum aqui para trás, né? Nada. Só acontece aqui. Por quê? E a tendência, como o presidente falou, é ser muito mais forte do que isso. Porque esse pessoal que estava no Cazaquistão, que estava na China, eles vão para onde? Entre as possibilidades, parte vai cair ali no colo de El Salvador e de outros países que adotarem e que gostarem do Bitcoin. Eles vão ganhar muito mais dinheiro do que ganhavam no passado. E o PIB dispara, enquanto os países que se recusam a fazer isso, como por exemplo o Cazaquistão, perde aqueles 3 bilhões de dólares que ele ia ganhar com mineração. Não tem jeito de escapar da teoria dos jogos. É por isso que eu falo que o Bitcoin é imparável. Não tem jeito de você evitar que o Bitcoin continue dando certo. Esses pipocos aqui, essas quedas que a gente vê em curto prazo, sempre vão acontecer, tá? A notícia influencia realmente, mas elas não costumam fazer sentido, como eu expliquei para vocês nesse vídeo, né? A questão da mineração não fez sentido na China, né? Que teve retirada e depois o Bitcoin atingiu alta histórica, não vai fazer sentido agora novamente. A questão dos Estados Unidos mexendo em taxa de juros, isso só favorece o Bitcoin. No Bitcoin não tem controle de taxa de juros, não tem inflação controlada pelo Estado. Então, tudo isso favorece uma moeda que não sofre desses problemas. No curto prazo, os investidores têm medo. No longo prazo, o Bitcoin cada vez faz mais sentido. Então, estou extremamente otimista para longo prazo e levemente pessimista para o curto prazo. Mas não entrem em desespero. Desesperado perde dinheiro. Quem não vende, não perde. Um Bitcoin continua valendo um Bitcoin. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar o like, se inscrever no canal e divulgar esse canal para aquelas pessoas que estão desesperadas por aí. Por hoje é só, muito obrigado e até a próxima.